no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, a partir do verso 29. Ele fala sobre a segunda multiplicação dos pães. Amém? Os irmãos encontraram? Então vamos ler. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Aleluia. Podem sentar. Aqui nós vemos a segunda multiplicação de pães. Outro grande milagre de Jesus ali, diante daquela multidão. Mas o outro milagre seguido de vários milagres naquele mesmo dia. Como aqui no verso 39, no verso 30 fala: e veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Somente ali naquele dia, olha quantos milagres o Senhor operou. Somente naquele momento, ali com aquela multidão. A Bíblia diz que os discípulos, se fossem escrever todos os milagres que Jesus fez, não caberiam em todos os livros. Então, onde Jesus passava, o milagre acontecia. Onde Jesus estava, cegos viam, coxos andavam, surdos ouviam. Onde ele estava, era assim, era só milagre. E nós vemos Jesus aqui não somente fazendo milagre, mas a gente vê o quanto Jesus ele se preocupava com as pessoas. O quanto Jesus amava aquela multidão. O quanto ele tinha amor para aquelas pessoas. Nós vemos aqui no versículo 32, quando ele falou assim: Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão. Esse versículo aqui, ele me chamou muita atenção. Nós vamos ver aqui o amor e a compaixão que Jesus tinha por aquelas pessoas. Porque quando Jesus realizou todos aqueles milagres ali, ele podia simplesmente despedir aquela multidão e sair. Falar: eu estou cansado já, estou aqui quase o dia todo, e só fazendo milagres, vou descansar, eu vou embora. Mas não, Jesus ali estava preocupado com aquele povo. E ele falava: tenho compaixão da multidão.
ter compaixão é ter pena, é ter misericórdia. E Jesus via aquele povo ali, e como diz aqui, como nós lemos, foram muitas pessoas, né, que comeu daqueles pães, e contando com muitas, tanto homens e mulheres, né, aqui fala de 4 mil homens que comeram pão, fora mulheres e crianças. Temos também a primeira multiplicação dos pães, se você acompanhar, se você ler depois na sua casa, lá no capítulo 14, a partir do versículo 13, fala também da primeira multiplicação dos pães, e que ali, só naquele dia, na primeira multiplicação dos pães, também foram mais de 5 mil homens que comeram pão ali, fora mulheres e crianças. A Bíblia não fala quantas mulheres e quantas crianças. Agora imagina a multidão, quantas pessoas comeram ali daqueles pães e daqueles peixes. Isso que ali tinha apenas 7 pães e alguns peixes, aqui nessa segunda multiplicação. E o Senhor Jesus, ele teve piedade daquele povo, que ele olhava para aqueles homens, aquelas mulheres, e todos andando o dia inteiro atrás de Jesus. A Bíblia fala que onde Jesus ia, a multidão ia seguindo ele. E ali, imagina aquele povo o dia inteiro andando, seguindo porque precisava do milagre, andando porque queria ver o mestre, andando porque queria ouvir as palavras do mestre. Muitos ali precisavam de milagres. Eles vinham de muito longe, não tinham tempo nem sequer de trazer um alimento, de trazer nada para comer, porque ali a necessidade era tanta de estar perto do Senhor, que eles andavam o dia inteiro e sem se preocupar com o que levasse, se tinha comida, se tinha água. E ali Jesus diz: tenho compaixão da multidão. Irmãos, até hoje o Senhor Jesus tem compaixão de nós, e Ele teve tanta compaixão da humanidade, que Ele se entregou ali naquela cruz, porque Ele tinha o poder para se livrar dali daquela morte de cruz, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele desceu da sua glória e veio para a terra, se transformou em homem, de carne como nós, mas Ele teve compaixão da multidão, Ele teve compaixão de nós, e Ele se entregou, e Ele se deixou ali naquela cruz, para que nós pudéssemos hoje ter acesso a salvação, para que toda a humanidade pudesse ter a salvação. E aqui seguindo ainda no versículo de 32, ele fala: porque já está comigo há 3 dias. Olha como Jesus era observador. O tempo todo Jesus ele estava prestando atenção àquelas pessoas. E ele falou: tenho compaixão da multidão, porque está comigo já há 3 dias. 3 dias Jesus andando para lá e para cá, 3 dias Jesus fazendo milagres, 3 dias Jesus pregando. E imagine o cansaço físico também. E ali em nenhum momento você vê Jesus se reclamando. Você vê Jesus aqui falando: tenho compaixão da multidão. E Jesus, ele sabe o tempo todo aonde você está. Jesus, ele sabe aonde você vai. Jesus, ele está com você o tempo todo, e Ele sabe o que você tem feito, Ele sabe o que você vai fazer, e Ele tem compaixão de mim e de você. Ele tem compaixão de nossas vidas, e a todo momento, quando nós precisamos de socorro, basta clamar pelo seu nome. Basta clamar: Jesus me socorre, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. E aí, seguindo ainda no versículo 32, vocês vão ver: e não tenho o que comer. E aquela multidão ali, quando Jesus fala: eles estão já há 3 dias me seguindo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Todo aquele que chega até Jesus sai com milagres. Todo aquele que vai até Jesus vai com a resposta certa. Se você tem qualquer problema, você precisa de um socorro, você precisa de uma cura, é só clamar por Jesus, é só pedir a Ele, que Ele está ali atento para ouvir as nossas orações. E Jesus estava ali atento ao que aquela multidão estava passando, porque Ele estava observando. Jesus, Ele observa cada movimento nosso.
Jesus, ele é o pão da vida. A Bíblia fala que ele é o pão da vida. Aquele que comer daquele pão jamais terá fome. E ele é a água que mata a nossa sede. E aquele que beber daquela água jamais terá sede, a sede espiritual. E que nós possamos também estar atentos para o Senhor, para o que o Senhor quer de nossas vidas. Que nós possamos também olhar não somente para pedir, olhar para Jesus e não ver somente como a fonte de milagre. Não, porque Jesus vai fazer isso. Ah, Jesus me dá isso. Ah, Jesus faz isso. Não. Mas que nós possamos também olhar para Jesus e ver o tão grande amor que Ele teve por nós, a tal ponto de dar a própria vida, irmãos. E que nós possamos também nos doar para Ele. Que nós também possamos não medir esforços para estar na sua casa, para buscar a presença de Deus, para ler a palavra, para meditar na palavra do Senhor. E ali Jesus, aqui a última frase que ele fala desse versículo: para que não desfaleça no caminho. Onde você estiver, em todos os caminhos de sua vida, Jesus não vai deixar você desfalecer. Pode ser difícil, pode vir pedras, pode vir espinhos, pode ser o que for, mas Jesus não vai deixar você desfalecer. Jesus não vai deixar você sozinho, porque Jesus, ele nunca nos abandona. Tem uma outra página na Bíblia, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35, eu não vou ler. Se vocês quiserem ler em casa, apenas fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. Aqueles dois homens, eles estavam andando ali tristes. Por quê? Porque eles tinham saído de Jerusalém, estavam indo para Emaús e estavam muito tristes com o que tinha acontecido, porque Jesus Cristo tinha sido crucificado. E eles andando ali, se lamentando e comentando sobre tudo que estava acontecendo ali, e de repente Jesus começa a andar com eles. Mas aqueles discípulos, eles estavam tão tristes, eles estavam ali tão decepcionados ali, e tão ali focados no que aconteceu, que eles esqueceram do que Jesus tinha falado antes. Jesus falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E muitas vezes em nossas vidas nós estamos também ali tão focados no problema, que nós esquecemos que nós temos a solução ao nosso lado. Nós esquecemos que nós temos Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso guia, que é o nosso protetor, que é o nosso Salvador. E nós vamos ali tão preocupados, tão ali envolvidos com aquela dor, com aquele problema, que muitas vezes a solução está ali perto. Jesus está ali de mãos estendidas e falou: ó, está a solução. Mas parece que na nossa cabeça o problema se torna muito maior. E nós temos que estar atentos, porque maior é o que está em nós, que é Jesus Cristo. Ele é maior que tudo. Ele é maior que todas as coisas. E assim como com aqueles discípulos, Jesus estava andando ali, e Jesus começou a perguntar: mas por que do que vocês estão falando? E Jesus começa ali a perguntar por quê. Só que Jesus sabia do que eles estavam falando, porque Jesus sabe todas as coisas. E ali eles falam: mas você não é de Jerusalém, você não está sabendo de tudo que aconteceu. E aí começam a falar de Jesus, né? Então aí tem uma certa hora que eles chegam lá na cidade e tem dois caminhos, um que já entrava na cidade e o outro. E Jesus fala na Bíblia que ele fez que ia para outro lado. E ali aqueles discípulos chamaram Jesus: não, vamos, já se faz tarde. Fica conosco essa noite para que você siga adiante. E até ali a Bíblia fala que eles não estavam reconhecendo Jesus. Às vezes na nossa vida parece que o problema é tão grande, nós damos tanta atenção ao problema que esquecemos que basta que nós venhamos a dobrar nosso joelho diante de Deus e clamar ao Senhor: Senhor, me socorre, Senhor, me socorre. E Ele está ali para nos socorrer. Ele está ali para nos proteger. Ele está ali para curar enfermidade. Ele está ali para abrir uma porta. Ele está ali para, muitas vezes, para apaziguar uma tempestade que está sobre a nossa vida. E ali, quando ele chega ali na casa daqueles discípulos, eles sentam para comer.
E aí fala assim, no versículo 29 do capítulo 24 do livro de Lucas, fala assim: e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Ali naquela hora, quando Jesus, na hora do partir do pão, eles lembraram de Jesus. Porque todas as vezes que eles estavam reunidos, que Jesus ia partir o pão, era a mesma coisa. Jesus partia o pão e dava para seus discípulos primeiro. Vocês lembrarem também aqui na passagem da multiplicação dos pães, fala: Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos. E aqui também fala que Jesus partiu o pão e deu para eles. Jesus aqui o tempo todo mostrando que estava com eles. E ali que eles caíram em si, como se diz o ditado, caiu a ficha. E eles perceberam que eles estavam com o mestre. E ali naquela hora Jesus desaparece. E tem muitas vezes, é assim na nossa vida, irmãos. Às vezes a gente passa e sofre tanto tempo, e quando você se dá conta, Jesus é o meu socorro. Jesus é quem vai me curar. Jesus é quem vai abrir as portas. E ali o milagre acontece. Porque nós temos que acordar, nós temos que ver que a nossa vida não há impossíveis. Por quê? Porque Jesus, para Ele, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. A Bíblia fala que tudo que nós pedimos a Ele, crendo, nós receberemos. Não há impossível para Deus, não há impossível para o Senhor. Porque nós temos a Ele, que é o Deus que criou todas as coisas, o Deus que faz todas as coisas. E ali, aqueles discípulos, mesmo eles decepcionados, não era motivo para eles estarem tão decepcionados, tão tristes. Está certo que foi muito triste a crucificação de Jesus, mas eles já sabiam que Jesus ia ressuscitar, porque o próprio Jesus falou nisso. O próprio Jesus falou: ao terceiro dia vou ressuscitar. E ali, quando eles chegam até aquela cidade de Emaús, eu estava pesquisando, Emaús significa cidade das águas quentes. Eles estavam fora do caminho. Eles não precisavam estar ali naquela hora. Porque o que Jesus falou que era para que eles ficassem ali. Para que depois, quando eles fossem revestidos, e aí eles seguissem as ordens do Senhor. Então, eles, na mesma hora que eles se dão conta de que Jesus era aquele que estava ali com eles, imediatamente eles saem e voltam para Jerusalém. Eles chegaram para Emaús, que significa lugar de águas quentes, e voltam para Jerusalém, que quer dizer lugar de paz. Se você está com a sua vida assim, de repente, com aquela vida turbulenta, aquela vida cheia de problema, vai para Jesus. Coloca a tua vida nos pés do Senhor. E faça como aqueles homens que voltaram para Jerusalém, que quer dizer lugar de paz. E aqueles homens voltaram para lá e testificaram para os discípulos, que já estavam também comentando o que as mulheres estavam falando. As mulheres foram lá no terceiro dia e viram o túmulo vazio, e elas correm e voltam para Jesus, e lá voltam para os discípulos, e elas chegam lá falando que Jesus não estava ali, e que Jesus tinha aparecido para elas, dizendo que tinha ressuscitado. Então ali, enquanto eles estavam ali reunidos, eu imagino a alegria daqueles homens, quando de repente chega aqueles outros dois discípulos, e começam a falar que estiveram com o mestre. Depois de tanta tristeza, de tanto choro, vem a alegria, vem aquele momento deles de regozijo, de saber que o mestre estava vivo, de saber que nem tudo estava perdido. Porque quando eles estavam ali chorando, eles tinham esquecido da promessa de Jesus, de que iria ressuscitar. Porém, Jesus, ele cumpriu tudo que ele falou. Ele cumpriu tudo que ele falou que ia ressuscitar. Então, irmãos, se Jesus, que venceu até a morte, você acha que ele não vai também fazer um milagre em sua vida? Confia no Senhor,
entrega os teus caminhos ao Senhor, mas uma entrega total, mas uma entrega de tal forma que você não venha duvidar. Não duvide nunca do que Deus é capaz de fazer na tua vida, porque Jesus, ele faz milagre, a começar pela nossa salvação, que é o maior milagre da nossa vida. Para começar, que a humanidade podia buscar somente a salvação, mas Jesus, além de nos dar a salvação, ele nos concede também vários milagres. Jesus, ele veio para curar os cegos, curar os coxos, curar qualquer enfermidade. E não somente as enfermidades, mas também abrir portas que estão fechadas. Se na tua vida há caminhos que estão fechados, se na tua vida há caminhos que estão tortuosos, coloca-se diante do Senhor, entrega nas mãos do Senhor, e o Senhor vai endireitar todos os teus caminhos. Se na tua vida há necessidade de algo, veja, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Se Ele é o pão da vida, Ele vai saciar a tua fome, vai saciar a tua sede. Se Ele é aquele que fez milagre aqui na época dos discípulos, Ele é o mesmo hoje, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Você crê nisso, igreja? Amém? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma maneira que Ele estava ali com aqueles discípulos, da mesma maneira que Ele realizava milagres naquela época, Ele também realiza hoje. Amém, igreja? Eu quero pedir para vocês ficarem em pé, vamos orar. Eu quero que você imagine o que você está passando na sua vida, que você coloque diante do Senhor, coloque no altar do Senhor e não desista, que você entregue tudo nas mãos do Senhor e o Senhor vai fazer milagre em tua vida. Logo daqui a pouco nós iremos ungir também as fotos, as peças que estão aqui, vamos estar orando. Feche os teus olhos agora e vamos orar. Senhor, nosso Deus maravilhoso, Senhor. Pai, nós cremos em tudo que a Tua palavra fala, Senhor. Nós cremos que Tu és um Deus misericordioso. Nós cremos que Tu és o Deus do impossível. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus que tem compaixão, Pai, da humanidade. Que Jesus Cristo veio para nos salvar. Porque o próprio Jesus, Ele disse, tenha compaixão da multidão. E eu creio que nessa noite o Senhor Jesus tem compaixão de todos que aqui estão. Eu creio que nessa noite o Senhor tem de compaixão de nossas vidas. E que o Senhor vai na casa de cada um dos teus filhos agora realizando um milagre. Senhor, aqueles que estão enfermos, entra, Pai, curando, Pai, derramando do teu bálsamo de cura agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão com problema no lar, com problema no casamento, com problema no meio da família, Senhor Jesus, que Tu possa entrar ali, apaziguando, assim como Tu apaziguou aquela tempestade ali com os discípulos, apazigua também, Senhor, toda a tempestade, Senhor, que estiver, ó Deus, na casa dessa pessoa que está orando conosco. Senhor, se é aquela pessoa que tem orado, que tem clamado, ó Deus, por uma porta aberta, Senhor, por um emprego, Senhor, meu Deus, abre essa porta, Senhor. Tenha de compaixão, Senhor. Tenha de compaixão dessas vidas, Pai. Tenha de compaixão de nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, eu te peço, ó Pai, assim como Tu olhou para aquela multidão e teve compaixão, Senhor, olha também para esse povo aqui, Senhor, nesse tempo agora, Senhor, e tem de compaixão, Senhor. Tem de compaixão dessas famílias, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, estende Tuas mãos, Pai, sobre essa igreja, Senhor. Tenha de compaixão, Senhor, deste povo, Senhor. Há vidas, ó Pai, que estão desanimadas, Senhor. Há vidas que estão sem forças, Pai, para seguir, Senhor, na caminhada, Senhor. Meu Deus, se faz presente, Senhor. Assim como o Senhor se fez presente ali com aqueles 2 discípulos, Senhor, no caminho de Emaús. Se faça presente, ó Pai, na vida dessas pessoas, Pai. Se faz presente em nossa família, se faz presente na nossa casa, no nosso lar, Senhor. Meu Deus, no meio dos casamentos, Senhor. Se faça presente, ó Pai. Essas vidas que estão nos ouvindo, Pai, estão, ó Deus, nos acompanhando, ó Pai, essa oração, Senhor. Se faz presente agora, Pai, neste lar, Senhor, nessa casa, Pai. Ó Deus, essa vida, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, já pensou em tirar a própria vida. Senhor, em nome de Jesus, se faz presente ali com ela, Senhor. Que ela possa, ó Deus, sentir o Teu amor, Senhor, a Tua compaixão, Senhor. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessa vida, Senhor. Proteja, Pai, livre
livra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque eu creio, Senhor, que nessa noite, ó Pai, vidas foram curadas, vidas foram salvas, Pai. Ó Pai, nós cremos, ó Pai, que portas foram abertas, Senhor. Nós cremos, ó Senhor, que famílias foram restauradas, ó Pai. Ó Deus, que vidas foram libertas dos vícios, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, porque Tu és o nosso Deus, o Deus do impossível. Tu és o Deus que realiza milagre. Tu és o Deus de amor, o Deus de compaixão, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu quero pedir que o pastor Flávio agora está ungindo aqui essas fotos, essas chaves, esse objeto, e vamos